As estradas vicinais têm um papel fundamental no agronegócio. O problema é quando, no caminho, o motorista se depara com trajetos perigosos, pontes precárias e crateras e atoleiros. Dependendo da quantidade de chuva, da ventania, fica difícil. Aí você tem que parar, né? Sinalização precária, não tem um acostamento decente. As estradas vicinais, aquelas de terra batida ou cascalho, que você já viu cortando o nosso Brasilzão, são essenciais para o transporte da produção rural e também para o acesso de muitas famílias a serviços de saúde, educação e lazer. Só que essas estradas vicinais costumam ser precárias, né? Isso tem um impacto direto para a comunidade local e para a nossa economia como um todo. Tem um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil que eu quero repercutir com você. Esse estudo mostra que mais de 80% desse tipo de via estão em más condições, o que gera um prejuízo de mais de 16 bilhões de reais por ano. Eu estou recebendo Elisângela Pereira Lopes, que é assessora técnica da CNA, para falar sobre isso. Oi, Elisângela, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão relevante. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, a CNA aponta que as más condições nas estradas vicinais geram esse prejuízo que eu citei, 16 bi por ano. Um valor que seria suficiente para recuperar, né? Boa parte da malha deteriorada. Por que mesmo com números tão expressivos, esse tipo de infraestrutura ainda recebe tão pouca atenção das políticas públicas, hein? Pergunta muito interessante, porque, em primeiro lugar, é importante a gente mencionar que hoje a matriz de transporte brasileira, ela é predominantemente rodoviária. O que significa isso? De tudo que nós transportamos, não só produtos agropecuários, mas também relacionados com todo tipo de comércio, de indústria, de serviço, nós utilizamos as estradas, as vias, as rodovias. Isso representa quase que 65% de toda a produção e de toda a movimentação de carga do Brasil. Então, essa dependência pelo modo rodoviário, que é o modo que custa mais caro, uma vez que ele tem que enfrentar grandes distâncias em caminhões com um tamanho limitado, diferente de um trem ou de uma barcaça que é utilizada no rio, que carrega aí milhares de toneladas. Um caminhão ele carrega cerca de 40 toneladas, quando a gente fala de grãos, por exemplo. Então, isso faz com que o custo de transporte aumente muito. Para além disso, o estudo ele chegou a mapear que hoje no Brasil existem 2,2 milhões de estradas vicinais. Então, é muito difícil fazer a manutenção de uma extensão relativamente grande. É um desafio enorme. E no campo, essas vias são o primeiro elo da cadeia logística, como a senhora nos explica. Conectam o produtor às rodovias, né, estaduais e federais. Elisângela, o impacto concreto que uma estrada vicinal precária causa no custo de produção e no preço final dos alimentos é palpável? O consumidor consegue enxergar isso? Muito difícil. Muitos de nós brasileiros, a gente nem consegue entender o conceito de estradas vicinais. E como você bem colocou aí, são aquelas que conectam a cidade a vias superiores. O que seriam essas vias superiores? São aquelas estradas que nós utilizamos usualmente até para fazer uma viagem com a família, uma BR, uma estrada estadual, por exemplo, eu que moro em Brasília, são as estradas que começam com a sigla DF 020, 010, enfim, que conecta um estado ao outro. Então, essas estradas vicinais são aquelas que antecedem as pavimentadas. A maioria delas, mais de 90%, não tem nenhum tipo de pavimentação, são estradas de chão mesmo. Então, fica difícil para o consumidor, para o brasileiro entender o impacto, mas não a relevância, porque sem essas estradas não há conexão do campo com a cidade. Então, nem chegaria à nossa mesa os produtos que a gente consome no dia a dia, na cesta básica, como o arroz, o feijão, as verduras, as proteínas, eh, carne bovina, carne suína, o frango, nada disso chegaria se não existissem essas estradas que fazem essa conexão. Eu pergunto se o estudo da CNA consegue mostrar também qual é o custo final na nossa capacidade de cumprir contratos, né? Porque esse produto tem prazo para chegar até o porto, para chegar
até o atravessador, não? Por logística, a palavra logística ela remete a isso, é você entregar o seu produto no tempo certo, com a qualidade certa, a qualidade combinada e com preço justo. E essas estradas, quando a gente vê na maioria delas os problemas em que elas nos submetem, que vão desde buracos, a erosões, excesso de poeira, então muitas vezes a gente nem consegue visualizar o carro à nossa frente, o que produz acidente e por vezes impede com que esses produtos cheguem às nossas casas, esse prejuízo ele é muito grande, como você mencionou aí no início, do podcast, da nossa conversa aqui, são prejuízos que chegam à casa de milhões, bilhões de reais, a depender da extensão e da estrada vicinal, o fluxo que ela possui de produtos agropecuários. Mas, para além disso, ela também prejudica, e até impede o direito de ir e vir, do cidadão que mora ali naquela propriedade rural, tanto das crianças de irem para a escola, como também do trabalhador que precisa ir ao campo ou do campo à cidade, então impede esse movimento. Esses prejuízos, eles por vezes são, de difícil mensuração, porque envolve não só custos financeiros, mas também custos sociais, como uma criança que deixa de ter educação básica por falta de transporte escolar. É uma realidade de fato assustadora que custa caro, como dissemos, 16 bilhões de reais por ano à economia, num setor, né, que é o agronegócio, que responde por quase um terço de tudo que o Brasil produz, o nosso PIB, né? Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta, eu sei que ela envolve política, mas a gente está falando de maneira geral. O estudo da CNA conversou com os agentes políticos para saber qual é a impressão deles? O que é que o administrador público, que de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos bate na nossa porta para pedir voto, fala sobre isso? Está faltando dinheiro? Está faltando vontade política ou ferramentas como tecnologia para mapear onde é a prioridade? Você abordou vários pontos que foram mencionados nessa nossa conversa com os agentes públicos. Nós conversamos tanto com os secretários da Agricultura, como também com os secretários da Infraestrutura. E é um consenso de que falta recurso para a manutenção dessas estradas, até porque foram mapeados 2,2 milhões de quilômetros de estradas. É interessante falar que, desse total de estradas existentes no Brasil, apenas 12,5% são pavimentadas. O resto é tudo estrada de chão. Então veja bem, como ter recursos para cuidar dessa totalidade de estradas aí que ultrapassam os milhões de quilômetros. Então, é preciso o estudo da CNA, ele vem contribuir nesse sentido, porque ele vai mostrar com base na produção, na relevância da produção e na relevância também dos acessos a essas estradas pelo volume de pessoas que utilizam, quer seja a mão de obra, quer seja os escolares. Então, onde há mais pessoas, onde há mais produção, o estudo ele aponta para que seja priorizado o recurso de maneira a atender um volume maior de pessoas e também de carga, esse é o grande ganho. E foi aí que as secretarias elas se pronunciaram, por quê? Porque a vicinal, ela é de responsabilidade do município. Nós temos hoje no Brasil 5.570 municípios que precisam de recursos para cuidar dessas estradas, mas para além disso eles também têm de, colocar dinheiro em outras questões, como educação, saúde, o cuidado da cidade em si, proporcionar o bem-estar à população. E esses recursos, eles chegam de maneira, insuficientes, dado o volume de estradas vicinais, mas também falta o que você pontuou bem aqui, um georreferenciamento da onde que é mais importante, para além disso, falta equipamentos adequados a municípios que declararam que há mais de 10 anos não recebem nenhum trator, não tem manutenção do equipamento que eles possuem,
que eles também não têm mão de obra qualificada para fazer a manutenção dessas estradas. Então acaba sendo assim uma série de conjuntos que unidos se transformam numa bola de neve, e aí o resultado a gente já conhece, que são estradas em péssimas condições que não atendem a população. E o irônico dessa história é que com 16 bilhões de reais por ano, o dinheiro que a gente perde de produtividade, de produção efetiva por causa das estradas vicinais em péssimo estado, com esse dinheiro você pavimentava tudo isso. A minha pergunta a gente vê muito pedágio em rodovia estadual, em rodovia federal. Nas municipais não tem, porque não há interesse das concessionárias, não tem retorno financeiro para elas, a lei impede. O que nos impede de ter a iniciativa privada também pavimentando com uma qualidade de primeiro mundo as estradas vicinais, Elisângela? Isso é uma coisa muito interessante, ainda bem que você me perguntou, que é o seguinte, é uma colocação que eu quero fazer aqui. Toda estrada, para ser considerada boa, ela tem de ser pavimentada? Não, isso é um mito, tá? Até porque a gente não tem recurso para fazer isso, sair pavimentando aí 2,2 milhões de quilômetros de estrada. Na verdade, uma estrada vicinal, uma estrada de chão, não necessariamente ela é ruim por não ser pavimentada. O que precisa é que seja feita uma manutenção adequada. O que significa isso? É uma estrada que ela possui elementos que permitem que, mesmo que ela seja de terra, que ela tenha durabilidade, tá? Quais são esses elementos? Ela tem que ter mecanismos de drenagem de água adequada, porque uma vez que essas estradas elas não possuem esse mecanismo, quando chove, aquela água se acumula e aí surgem os buracos, surgem as erosões. Então, a partir do momento que você faz uma estrada vicinal de, de chão, mas utilizando aí os padrões que são determinados pela ABNT, pelo DENIT, de que tem escoamento de água, de que ela tenha um nivelamento adequado, que ela tenha o uso de material correto, ela pode durar até 7 anos fazendo manutenções básicas e sendo estrada de chão. Então, uma estrada não precisa ser pavimentada para ser considerada boa. Outra coisa, para que se faça a concessão de uma estrada pavimentada, tem de se ter um fluxo mínimo que garanta essa pavimentação e a cobrança de pedágio depois, porque veja bem, se você tem uma estrada em que ali percorre poucos veículos por dia, isso vai significar um pedágio altíssimo e até proibitivo para o usuário, porque tem um fluxo pequeno. Hoje, para você pavimentar uma estrada de nível vicinal, você gasta entre 1.500.000, 2 milhões de reais. Para você pavimentar uma estrada já a nível municipal estadual, é em torno de 5 milhões de reais. Então, se você sair pavimentando tudo, também não se consegue depois pagar o pedágio, ele vai ficar muito superior e aí todo mundo vai reclamar, tá? Ótima explicação. Quer dizer que o simplesinho bem feito já resolveria muito desse grande problema, desse grande gargalo para a economia brasileira. Eu quero agradecer a Elisângela Pereira Lopes, que é assessora técnica da CNA. Obrigado, Elisângela. Eu que agradeço, e querendo conversar mais sobre o assunto, a gente fez algumas pílulas hoje, mas querendo falar mais de curiosidades relacionadas a essas estradas, a sua relevância, eu estou inteira à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Está terminando o podcast JR 15 Minutos, que teve produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o 15 Minutos no r7.com, nas nossas redes sociais e na sua plataforma predileta de streaming. Bora para a próxima!